A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre a carta de recomendação. Quando nós temos um irmão, ele vai fazer uma missão, vai para outra cidade, para outro estado ou até mesmo para outro país, ele leva uma carta de recomendação. Estamos recomendando o irmão, a irmã que faz parte do ministério, ele trabalha conosco como missionário, assim, assim, assim. Então receba-o com alegria, esteja com ele. Ele é um grande ministro da palavra, ele tem sabedoria de Deus. É aquela carta de recomendação. Mas tem outras pessoas que não têm carta de recomendação, como Paulo está dizendo aqui. A nossa imagem, a nossa figura já é a própria carta, porque é como se o Espírito de Deus nos selasse. E aqueles que olham para nós, não, este é um servo de Deus, aquela é uma serva do Senhor. É totalmente diferente, não precisamos de uma carta de recomendação, não precisamos de uma carta de referência, não precisamos de uma carta de apresentação, tá? Porque o próprio Espírito testifica em nós, porque a imagem do Espírito não está gravada em tábuas de pedra, mas sim nas tábuas do nosso coração, como ele fala, nosso coração de carne. E quando ele fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, as pessoas falam, então não vou fazer teologia, porque a letra mata. Sim, o muito estudar gera enfado, você vai ler coisas que não são de acordo, as pessoas têm certas ideias que não são. Por exemplo, peguei uma Bíblia que eu queria que ele esclarecesse para mim sobre Jefité. Ele sacrificou ou não a filha dele? O rapaz que editou a Bíblia, que fez lá o comentário dele, ele fica em cima do muro. Uns acham isso, outros acham aquilo. Ele mesmo não sabe o que é certo e o que é errado e vai fazer uma Bíblia, vai colocar o seu comentário. Já expliquei lá atrás, tem um vídeo totalmente falando de Jefité, é só procurar. Vocês verão que Jefité não sacrificou a filha dele, tá? Veja lá o vídeo, procura. Então, a letra mata. É quando você está dizendo, não porque, segundo a santa hermenêutica, que através da exegese, não sei o quê. O que a pessoa está interessada nisso? Quem vai saber o que é isso? Ninguém vai saber. Só quem fez teologia vai saber o que é, para que serve. Do contrário, a pessoa vai ouvir, então essa letra mata. Quando você começa a contar história que não tem nada a ver com a coisa, a palavra de Deus é uma e você está dizendo outra totalmente diferente.
Aí a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que você fala de Deus, vindo do Espírito de Deus, falando de Jesus, colocando as coisas de Jesus em pauta, aí sim o Espírito vivifica. Mas se você for falar coisas que não tem nada a ver sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, aí é letra jogada fora e essa letra mata. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo agora fala sobre o véu de Moisés. Moisés colocava um véu no rosto para que a glória do Senhor não ofuscasse o olhar daqueles que olhavam para Moisés. E ele fala que até hoje, agora, nesse exato momento, as pessoas estão lendo a Torá, estão lendo Ruth, Esther, e estão tão cegos, tão sem direção, que eles têm um véu no rosto que impedem que eles vejam a verdade. Então, quando as pessoas se convertem, que elas começam a ver a verdade, elas vão ver quem? Jesus. Porque tudo, de Gênesis até Malaquias, é a profecia sobre Jesus. Depois vem os evangelhos. João, Mateus, Marcos, Lucas, todos eles falam que de Jesus, contam a história de Jesus. Atos dos apóstolos são os atos do Espírito Santo sobre os apóstolos na divulgação do evangelho, a igreja perseguida. Depois vem as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João, de Tiago e outras. É até mesmo que no final Apocalipse, assim começou, assim termina. Deus está dando a direção de tudo, só que as pessoas não veem. Até hoje, a Bíblia é a história da carochinha. Não, o mar não se abriu. Não, não houve o dilúvio. Não, não houve coluna de fogo. Não, não houve coluna de nuvem. Não houve do verbo haver e não houve também do verbo ouvir. Tá? Esse é o problema das pessoas. Ouça, veja, procure e Deus se revela. Procure a Deus, busque ao Senhor e você o encontrará, você o achará. E quando você encontrar o Senhor, você vai ver quanto tempo eu perdi longe do Pai, do Criador. Capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus deixou o Evangelho, deixou a história de Cristo, as boas novas de Jesus, para que nós, humanos, divulgássemos toda a história de Jesus, para que todo aquele que nele crê, se converta, seja batizado e tenha a vida eterna.
Batismo é outro caso, não vamos entrar agora. Mas nós temos a obrigação de divulgar o Evangelho. Por que não os anjos? Os anjos, olha, você quer receber Jesus como Salvador? Não. Então a espada subia de cima para baixo, cortando a pessoa ao meio. Por isso que os anjos não divulgam o Evangelho. Cabe a nós, porque nós não temos essa autoridade de cortar a cabeça da pessoa. Nós não temos autoridade para exterminar uma pessoa que não recebe Jesus como Salvador. É essa a diferença. É por isso que Deus deixou o Evangelho para nós pregarmos. E não vamos nos gloriar por isso. Vamos fazer a vontade de Deus. Somos alegres porque fazemos a vontade de Deus. Perseguidos? Sim. Caluniados? Sim. Rejeitados? Sim. Maltratados? Sim. Mas nós estamos aí divulgando o Evangelho de Jesus. Olha, receba Jesus como Salvador. Tenha o teu nome escrito no livro da vida, para que quando você dormir e no dia em que Jesus te chamar, você fará morada eterna com ele. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Paulo está dizendo: não sou eu, mas Cristo. Se eu oro e a pessoa é curada, a pessoa recebe uma bênção, foi porque a pessoa acreditou na minha oração e a pessoa acreditando, tendo fé que eu orando ela recebe, Deus opera esse milagre da pessoa receber alguma coisa. Não que eu, por exemplo, eu, Carlos, ou então Paulo, fôssemos santos ou então milagreiros, milagrosos, nada a ver. Nem uma coisa nem outra. As pessoas confundem. Olha, aquele irmão orou e Deus me abençoou. Ah, então eu vou lá para ele orar também, para ele me abençoar, não sei o quê. Não. A gente abençoa, temos autoridade. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Mas eu oro, eu peço para Deus abençoar. Aí, se você crer na tua cura, no teu milagre, você recebe. Só que às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, constantemente, digamos assim, nós queremos as coisas para agora. O agora é de Deus, mas o tempo, até chegarmos no momento de Deus, há um processo de um segundo, um minuto, uma hora, um dia, uma semana, um mês, e assim vai. Nós não sabemos esse período até chegar no momento em que Deus irá nos abençoar. Tem coisas que Deus faz agora, nesse segundo para nós, mas tem outras que demoram anos, demoram décadas. Enquanto isso, a gente espera. Tenha a paciência de esperar, porque o servo do Senhor, ele é servo do Senhor, ele faz a vontade de Deus e não a vontade do homem. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então nós temos que largar as coisas desse mundo. Ah, você tem um carro? Ótimo, você tenha cuidado. Você cuida do óleo, você cuida do motor, você cuida da água, você cuida dos pneus,
você cuida da gasolina, você cuida da limpeza do carro, você cuida, porque para algumas pessoas, conseguir um carro hoje, e se desfazer dele amanhã, depois de amanhã será impossível ter um outro carro igual ou parecido, alguma coisa assim. Não, eu tenho hoje, eu tenho que cuidar, porque se eu perder hoje, eu não vou ter mais. Então, não é para pegar, não é para colocar no coração, não, o meu carro é mais importante, não sei o quê. Tudo Deus te dá. Você tem que ter zelo. Olha, eu vou para a igreja, mas se o irmão precisar de uma carona, eu dou uma carona para o irmão. Eu não vou cobrar nada dele. Se ele quiser me dar um agrado, eu ver que ele tem condições, é diferente. Do contrário, eu não vou cobrar nada dele. Não, eu te levo, irmão, fique em paz, você vai até lá, de lá eu vou para minha casa. O carro não é assim, então vou fazer lotação. Não, também não. Por quê? Tem muitos irmãos que se aproveitam, tem muitos irmãos que entram no carro do irmão de qualquer jeito, pisa onde não é para pisar, rasga o que não é para rasgar, suja o que não é para sujar. Não é assim. Você está tendo uma carona, opa, você senta, você cuidado para não sujar nada, tá certo? Infelizmente, eu fui lá pegar o irmão no meio do barro. Opa, isso é exceção. Então, você tem que ter cuidado com as coisas. Você tem que ter cuidado com as coisas que não são suas. Porque hoje você precisa dele, amanhã não. Mas não é porque amanhã você não vai precisar que você vai destruir as coisas que teu irmão tem hoje. Tem que ter cuidado com as nossas coisas e principalmente com as coisas dos irmãos que estão nos ajudando, tá? Por isso, Paulo está falando, olha, das aflições, dos desígnios, tudo vem de Deus, tudo é para Deus. E nós fazemos o quê? A vontade de Deus.